Ela, pura e inocente, ajudou uma senhora na rodoviária e terminou numa mansão com um milionário que mudou sua vida. Valentina Ribeiro nunca imaginou que um simples gesto de bondade mudaria completamente o rumo da sua vida. Naquela manhã chuvosa de terça-feira, ela caminhava apressada pela rodoviária do Tietê, carregando sua mochila desgastada e os últimos R$ 50 que tinha no mundo. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de qual lugar você está assistindo. Aos 20 anos, Valentina havia deixado sua pequena cidade no interior de Minas Gerais com o sonho de conseguir trabalho em São Paulo. Filha de um mecânico e uma diarista, ela cresceu vendo os pais se desdobrarem para sustentar a família e dar uma vida melhor para ela e para Isadora, sua irmã de apenas 8 anos. O dinheiro que juntou trabalhando na padaria do seu Joaquim por 2 anos mal deu para os primeiros meses de aluguel numa pensão na Zona Leste. Agora, com as economias esgotadas e sem conseguir nada além de trabalhos esporádicos, ela voltava para casa com o coração pesado e a sensação amarga de ter decepcionado toda a família que depositou nela a esperança de uma vida melhor. O cheiro de café misturado com diesel pairava no ar úmido da rodoviária. Valentina segurava firme a passagem de volta para Diamantina quando ouviu um gemido baixo vindo de um dos bancos próximos aos guichês. Uma senhora elegante de cabelos grisalhos estava curvada sobre si mesma, as mãos pressionadas contra o peito, respirando com dificuldade. Mesmo vestindo roupas caras e carregando uma bolsa de couro legítimo, seu rosto pálido e a expressão de dor fizeram com que Valentina esquecesse completamente das diferenças sociais óbvias entre elas. "A senhora está bem?" Valentina largou sua mochila no chão e se aproximou. O instinto de cuidar que aprendera, cuidando da avó falando mais alto que suas próprias preocupações. A mulher levantou os olhos e Valentina viu ali uma mistura de dor e desespero que conhecia bem. Era o mesmo olhar que sua mãe tinha quando as contas se acumulavam na mesa da cozinha e ela não sabia como iria pagar tudo. "Meu peito está doendo muito", a senhora sussurrou, tentando se endireitar. Preciso tomar meu remédio, mas não consigo abrir o frasco." As mãos dela tremiam tanto que o pequeno vidro de comprimidos quase escorregou no chão. Sem hesitar um segundo sequer, Valentina sentou-se ao lado da desconhecida e pegou delicadamente o frasco que tremia nas mãos enrugadas. Com o cuidado que aprendera, cuidando da avó nos últimos meses de vida, ela abriu o medicamento e entregou um comprimido junto com a garrafa de água que estava em sua mochila. "Respire devagar. Vou ficar aqui com a senhora até passar", disse Valentina, colocando suavemente a mão nas costas da mulher enquanto ela tomava o remédio. Era impressionante como aquela jovem de apenas 20 anos irradiava uma calma e uma segurança que tranquilizaram imediatamente Dona Esperança. Dona Esperança Monteiro, como se apresentou alguns minutos depois quando a dor começou a diminuir, segurou as mãos de Valentina com uma força surpreendente para alguém que acabara de passar por uma crise cardíaca. "Você não sabe o que fez por mim, menina. Se não fosse você." Lágrimas desceram pelas bochechas marcadas pelo tempo, sulcos que contavam histórias de alegrias e tristezas de mais de 60 anos de vida. "Como posso agradecer uma coisa dessas?" "Não precisa agradecer nada, Dona Esperança. Qualquer pessoa com um pingo de coração faria a mesma coisa." A resposta saiu naturalmente dos lábios de Valentina sem qualquer pretensão ou expectativa de recompensa. Dona Esperança observou o rosto jovem à sua frente, notando os olhos cansados, mas bondosos, a mochila claramente remendada várias vezes e a passagem de ônibus que Valentina segurava com as 2 mãos como se fosse seu bem mais precioso. "Você estava viajando, minha filha?"
A pergunta saiu carregada de uma curiosidade maternal genuína. Valentina sentiu um nó na garganta ao perceber que fazia semanas que alguém não demonstrava interesse real por ela como pessoa. Estava voltando para casa. As coisas não deram certo aqui em São Paulo. Meus pais contavam comigo para ajudar em casa e eu... A voz embargou antes que ela conseguisse terminar a frase. Dona Esperança permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus olhos experientes estudando cada detalhe daquela jovem que havia parado sua vida para ajudar uma completa estranha. Havia algo especial naquela menina, uma luz genuína e uma bondade natural que ela não via há muito tempo. Era o tipo de pessoa que sua falecida mãe costumava dizer que Deus colocava no caminho das pessoas quando elas mais precisavam. Escute bem o que vou te falar, Valentina, disse a senhora, pronunciando cuidadosamente o nome que havia lido na etiqueta da mochila. Tenho uma proposta para você e quero que pense bem antes de responder. Preciso de alguém para me ajudar em casa, alguém de confiança, alguém que realmente se importe. Você toparia trabalhar para mim? O coração de Valentina disparou como se ela tivesse corrido uma maratona. Eu não entendi direito. Meu filho trabalha muito, vive viajando a negócios e eu moro sozinha numa casa grande demais para uma senhora da minha idade. Temos alguns funcionários, a governanta diva, um motorista, as meninas da limpeza, mas preciso de alguém que seja mais que uma funcionária. Preciso de companhia verdadeira, de alguém que me ajude com os cuidados médicos e que traga um pouco de alegria para aqueles corredores que andam tão silenciosos. O que acha da ideia? Dona Esperança falava com uma sinceridade que tocou profundamente o coração de Valentina. Valentina olhou para a passagem amarrotada em suas mãos, depois para o rosto sincero de Dona Esperança. Algo dentro dela sussurrava que aquele encontro não era coincidência, que talvez Deus estivesse abrindo uma porta exatamente quando ela mais precisava de uma. A senhora nem me conhece direito. Como pode confiar em mim assim? Menina querida, eu vivi tempo o suficiente para saber reconhecer uma pessoa de bom coração quando vejo uma. Vi como você me tratou hoje, vi o carinho genuíno nos seus olhos, vi que você tem algo que não se compra em lugar nenhum do mundo, uma alma bondosa, e posso pagar um salário justo além de oferecer moradia completa e todas as refeições. As palavras de Dona Esperança soaram como música celestial aos ouvidos de Valentina. As lágrimas que Valentina segurava há dias finalmente escorreram por suas bochechas rosadas. Era como se uma porta dourada se abrisse exatamente quando ela mais precisava, como se Deus tivesse preparado aquele momento em seu favor. Eu aceito, Dona Esperança, aceito de todo o coração. O que nenhuma das duas sabia naquele momento era que essa decisão mudaria muito mais do que apenas a situação financeira de Valentina. Na verdade, ela estava prestes a entrar na vida de um dos homens mais ricos de São Paulo, um homem que havia construído muralhas ao redor do coração e que jamais imaginaria que uma moça simples do interior seria capaz de derrubar todas elas. Uber subiu a ladeira íngreme em direção aos jardins e Valentina sentia o coração disparar a cada curva. Dona Esperança havia explicado que o motorista da família estava de folga, por isso tinham chamado o aplicativo. Suas mãos suadas apertavam a alça da mochila como se fosse um salva-vidas. Nunca havia pisado naquela região de São Paulo, onde até o ar parecia diferente, mais limpo, mais caro. As casas que desfilavam pela janela eram como castelos de contos de fadas, cada uma mais impossível que a anterior. "Está com medo, filha?" Dona Esperança perguntou, cobrindo a mão trêmula de Valentina com a sua. O carinho daquele gesto simples quase fez as lágrimas voltarem aos olhos da jovem.
Um pouquinho, confessou, tentando sorrir. É que nunca imaginei que um dia estaria indo para um lugar assim. Nossa casa vai ser sua casa também, disse Dona Esperança, com tanto amor na voz que Valentina sentiu o peito aquecer. Não se preocupe com mais nada. Mas quando o portão dourado se abriu e revelou a mansão, Valentina teve que segurar o ar nos pulmões. Aquilo não era uma casa. Era um palácio. 3 andares de puro luxo, jardins que pareciam ter saído de filmes, e uma fonte no meio da entrada que jorrava água cristalina como se fosse um oásis no meio da cidade cinzenta. Ai, meu Deus! Murmurou, sentindo as pernas bambas. É muito mais bonito do que eu sonhava. Dona Esperança sorriu com melancolia. Rodrigo construiu tudo isso sonhando com uma família grande, cheia de risos de crianças correndo pelos corredores. Mas a vida, suspirou fundo, a vida tem seus próprios planos. Quando entraram no hall principal, Valentina sentiu que estava pisando num museu. O mármore brilhava tanto que refletia seu rosto assustado e os lustres de cristal pendiam do teto como estrelas caídas do céu. Tudo ali gritava riqueza, poder, um mundo completamente diferente do seu. Era como se ela tivesse atravessado um portal mágico para uma dimensão onde pessoas como ela não existiam. Diva! Chamou Dona Esperança, e logo apareceu uma mulher de meia-idade com olhos pequenos e desconfiados. O jeito como ela olhou para Valentina de cima a baixo, avaliando cada detalhe da roupa simples, da mochila surrada, dos sapatos gastos, fez a jovem se sentir ainda menor. Esta é Valentina, nossa nova companheira. Prazer, disse Valentina, estendendo a mão com um sorriso genuíno, tentando quebrar o gelo. Mas Diva apenas tocou levemente sua mão, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Mais uma, resmungou baixinho, mais alto o suficiente para ser ouvida. Espero que essa fique mais tempo que as outras. O comentário cortou o coração de Valentina como uma lâmina. Outras? Quantas pessoas haviam passado por ali? Por que não ficaram? Dona Esperança pareceu ler seus pensamentos e rapidamente mudou de assunto. Diva, leve a Valentina para ver o quarto dela, o do 2º andar, com vista para o jardim. Subindo a escadaria atrás da governanta silenciosa, Valentina sentia cada passo ecoar no mármore frio. O quarto que lhe mostraram era maior que a casa inteira onde cresceu. A cama parecia de princesa, com lençóis brancos que certamente custavam mais que o salário mensal de seu pai. A janela dava para um jardim tão perfeito que parecia pintado à mão. As regras são simples, disse Diva com voz cortante. Não mexa nas coisas do Sr. Rodrigo. Não faça perguntas sobre a família. E quando ele estiver em casa, fez uma pausa dramática. Seja invisível. Quando Diva saiu, Valentina se jogou na cama e deixou as lágrimas rolarem livremente. Era gratidão misturada com medo, alegria misturada com a sensação de estar completamente fora do lugar. Em poucas horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Será que conseguiria se adaptar a tudo aquilo? O ronco de um motor potente a fez correr para a janela. Um carro preto parou na entrada e dele desceu o homem mais elegante que ela já tinha visto na vida. Alto, de ombros largos, usando um terno que parecia feito sob medida para seu corpo. Mesmo de longe, ela conseguia sentir a confiança que ele irradiava, como se fosse o dono do mundo inteiro. Rodrigo Monteiro havia chegado em casa. O coração de Valentina começou a bater tão forte que ela teve certeza de que ele conseguiria ouvir lá de baixo. Por um segundo, ele parou e olhou diretamente para sua janela. E ela se escondeu atrás da cortina, como uma criança flagrada fazendo travessura. Ai,
Que vergonha! Ele havia percebido que ela estava espiando. Desceu correndo para encontrar Dona Esperança, que a esperava na sala com um sorriso nervoso. Ele chegou, minha filha. Agora vou apresentar vocês dois. Mas o jantar foi um pesadelo silencioso. Rodrigo cumprimentou a mãe com carinho, acenou secamente para Valentina quando foi apresentado e depois... nada. Absolutamente nada. Ele comeu em silêncio, respondeu apenas às perguntas da mãe e tratou Valentina como se ela fosse transparente. Dona Esperança tentou incluí-la na conversa. Rodrigo trabalha com construção, tem projetos por todo o Brasil. Valentina reuniu toda a coragem que tinha. Deve ser muito gratificante construir casas para as famílias. Pela primeira vez, ele olhou diretamente nos olhos dela. E Valentina sentiu como se tivesse levado um choque. Aqueles olhos escuros eram intensos demais, profundos demais, e havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Dor, desconfiança, talvez até raiva. Eu construo negócios, disse com voz fria. Lares são problema de quem compra. A resposta foi como um tapa na cara. Valentina baixou os olhos para o prato, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Que homem mais frio! Como alguém podia ser tão insensível assim? Mas Dona Esperança havia sido tão carinhosa com ela. Como podia ter um filho tão diferente? O resto do jantar passou numa tensão que cortava o ar. Valentina mal conseguiu comer, sentindo o estômago embrulhado. Quando finalmente se recolheu ao quarto, jogou-se na cama e chorou baixinho no travesseiro macio. Será que havia cometido um erro aceitando aquele trabalho? Como iria conviver com um homem que a olhava como se ela fosse menos que nada? Mas o que Valentina não sabia era que Rodrigo também não conseguia dormir. Algo naqueles olhos doces e sinceros havia mexido com ele de um jeito que não esperava. E isso o assustava mais do que qualquer coisa no mundo. 3 semanas depois, Valentina já se sentia em casa. Acordava cedinho para ajudar Dona Esperança com os remédios, fazia companhia durante o café da manhã e adorava ouvir as histórias da senhora sobre o tempo em que a mansão vivia cheia de gente feliz. Sabe, Valentina, meu filho não era assim tão sério. Dona Esperança contou numa tarde, mexendo o açúcar no chá de camomila. Ele era alegre e brincalhão, mas a vida ensinou algumas lições muito duras para ele. Valentina tinha curiosidade de saber o que tinha acontecido, mas não ousava perguntar. Diva já tinha deixado claro que ela não devia se meter na vida da família. Foi nessa época que apareceu Lucas, o jardineiro novo. Um rapaz de 22 anos, moreno, com um sorriso simpático e mãos calejadas de tanto trabalhar na terra. Sou de Uberlândia. Ele se apresentou no primeiro dia, tirando o boné respeitosamente. Entendo de plantas desde pequeno. Valentina gostou dele na hora. Era do interior como ela. Falava igual. Tinha os mesmos costumes e simples. Nos intervalos do trabalho, eles conversavam no jardim, contando histórias de casa, falando sobre família. Tenho uma filha pequena. Lucas mostrou uma foto no celular. A Luísa, de 4 anos. Ela mora com a mãe lá em Minas. A gente se separou quando ela era bebê. A menina da foto tinha caixinhos dourados e um sorriso lindo. Valentina se lembrou da irmãzinha Isadora e sentiu o coração apertar de saudade. Ela é linda demais. Deve estar com saudade do papai. Tô juntando dinheiro para conseguir a guarda dela. Lucas falou com os olhos brilhando. Quero trazer minha princesa para morar comigo, dar uma vida melhor para ela. As conversas com Lucas eram fáceis, gostosas. Ele entendia a saudade de casa,
a dificuldade de estar longe da família, os sonhos de uma vida melhor. Era bom ter alguém do seu mundo por perto. O que Valentina não sabia era que Rodrigo havia começado a reparar nessas conversas. Da janela do escritório, ele via os dois rindo juntos no jardim, e uma sensação estranha crescia no peito dele. No começo, achou que era só curiosidade, mas com o tempo, aquilo foi virando uma irritação que ele não conseguia explicar. Por que se importava com quem ela conversava? Valentina era só a cuidadora da mãe, não era? Mas a verdade é que ele tinha começado a notar coisas nela que antes passavam batido. O jeito carinhoso como tratava a Dona Esperança e como seus olhos brilhavam quando ria de verdade. Durante os jantares, Rodrigo passou a observá-la mais, mesmo fingindo que não estava interessado. Via como ela comia delicadamente, como agradecia cada prato que Diva servia, como ficava corada quando se sentia observada. Tinha uma pureza nela que mexia com ele de um jeito estranho. Uma noite, ele chegou em casa cansado e foi até a cozinha beber água. Encontrou Valentina preparando chá, cantarolando baixinho uma música do interior. Por um momento, ele parou na porta só observando. Havia algo de muito gostoso naquela cena simples. "Boa noite", disse, e ela se virou assustada. "Desculpa, não queria assustar." Ela corou como sempre ficava quando ele aparecia. "Boa noite, Sr. Rodrigo. Tô fazendo chá para a Dona Esperança. Ela não consegue dormir." "Você cuida muito bem dela", ele disse, e sua voz saiu mais suave que o normal. "Minha mãe está bem melhor desde que você chegou." Valentina sorriu tímida, sentindo o coração acelerar. "Ela é muito especial. É impossível não gostar de Dona Esperança." Eles se olharam por alguns segundos e Valentina sentiu que alguma coisa estava mudando entre eles. Mas aí Rodrigo voltou a ser formal. "Bem, boa noite então." E saiu, deixando ela com o coração disparado. No quarto, Rodrigo não conseguia parar de pensar naquele momento. No sorriso dela, no brilho dos olhos, na sensação de paz que sentiu só de estar perto dela. Pela primeira vez em anos, a casa havia parecido realmente um lar. Mas amanhã, Lucas faria um convite que mudaria tudo. Os primeiros dias na mansão dos Monteiro transcorreram numa dança cuidadosa de evitação mútua entre Valentina e Rodrigo. Ela acordava cedo para ajudar Dona Esperança com os exercícios matinais recomendados pelo cardiologista. Preparava chás especiais que havia aprendido com sua avó e ouvia pacientemente as histórias da senhora sobre os tempos em que a casa vivia cheia de risos e esperanças. Rodrigo, por sua vez, saía antes do amanhecer e voltava depois que todos já haviam jantado. Quando seus caminhos se cruzavam pelos corredores, ele oferecia apenas um cumprimento educado e seguia em frente, como se Valentina fosse apenas mais um móvel na decoração da casa. Ele não era assim, confidenciou Dona Esperança numa tarde de quinta-feira, enquanto elas regavam as orquídeas no jardim de inverno. "Meu filho costumava encher esta casa de amigos, de música, de vida." Valentina parou de regar as plantas e observou o rosto melancólico da senhora. "O que aconteceu, Dona Esperança?" A pergunta permaneceu no ar por alguns segundos, acompanhada apenas pelo som da água caindo suavemente sobre as folhas verdes. "A vida aconteceu, minha filha. A vida e suas lições amargas." Naquela mesma noite, Valentina descobriu que sua curiosidade sobre Rodrigo seria testada de forma inesperada. Ela havia descido à cozinha para preparar um chá de camomila para Dona Esperança quando ouviu o som de passos pesados na entrada principal. Era mais cedo do que o horário habitual dele chegar.
Instintivamente, ela espiou pela porta entreaberta da cozinha e viu Rodrigo apoiado contra a parede do hall, a gravata afrouxada e os cabelos em desalinho. Havia algo em sua postura que sugeria cansaço. Não o cansaço físico de um dia longo de trabalho, mas algo mais profundo, mais doloroso. Ele puxou o celular do bolso e atendeu uma ligação que fez seu rosto se contrair numa expressão de pura irritação. Não, Cecília. Já disse que não quero mais falar sobre isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma tensão que Valentina conseguia sentir mesmo à distância. Acabou há 2 anos, e você sabe muito bem o porquê. Valentina sabia que não deveria estar escutando, mas algo na dor que transparecia na voz dele a manteve ali, escondida atrás da porta. Não me venha com esse papo de segunda chance. Você fez sua escolha quando escolheu o dinheiro dele ao invés do nosso futuro. As palavras saíram cortantes como lâminas, e eu fiz a minha quando percebi que nunca foi amor de verdade. A ligação foi encerrada bruscamente, e Rodrigo permaneceu ali parado por vários minutos, como se tentasse recompor a armadura que sempre carregava consigo. Quando finalmente se moveu em direção à escada, Valentina viu que ele levava as mãos ao rosto num gesto de profundo cansaço. Foi nesse momento que ela entendeu. Rodrigo não era frio por natureza. Ele estava machucado. Na manhã seguinte, algo mudou na dinâmica da casa. Dona Esperança passou mal durante o café da manhã. Nada grave, apenas uma queda de pressão que a deixou tonta, mas o suficiente para que Rodrigo cancelasse todas as reuniões do dia e permanecesse em casa. Não precisa ficar, insistiu Dona Esperança do sofá da sala, onde Valentina havia insistido para que ela descansasse. A Valentina cuida muito bem de mim. Rodrigo observou a cena pela primeira vez com atenção real. Valentina verificando a pressão de sua mãe com o aparelho que trouxera da farmácia, ajustando as almofadas para que ela ficasse mais confortável, preparando um lanche leve exatamente como o médico havia recomendado. Você tem experiência com cuidados médicos? Perguntou ele diretamente para Valentina, sua voz ainda formal, mas menos distante que de costume. Aprendi cuidando da minha avó, respondeu ela, sem tirar os olhos de Dona Esperança. Ela teve problemas cardíacos nos últimos anos de vida? Aprendi que pequenos cuidados fazem toda a diferença. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Rodrigo realmente a viu. Não como uma funcionária ou uma estranha que invadira seu espaço, mas como uma pessoa genuinamente preocupada com o bem-estar de sua mãe. Obrigado, disse ele baixinho, quase como se as palavras tivessem escapado contra sua vontade. Valentina levantou os olhos e encontrou os dele por um breve segundo. Desta vez não havia frieza ali. Havia algo que se parecia perigosamente com gratidão. E talvez, apenas talvez, com o começo de algo mais. Não precisa agradecer. Sua mãe tem um coração enorme. É natural querer cuidar bem dela. O resto do dia passou num silêncio diferente. Rodrigo trabalhou no escritório em casa, mas de vez em quando aparecia na sala para verificar como Dona Esperança estava passando. E Valentina começou a notar pequenos detalhes que antes lhe escapavam. A forma carinhosa como ele beijava a testa da mãe, a preocupação genuína em seus olhos quando achava que ninguém estava vendo, a maneira como ele suavizava a voz quando falava com ela. À noite, quando Dona Esperança já estava dormindo, Valentina encontrou Rodrigo na cozinha preparando um café. Ele estava de costas para ela, mas seus ombros tensos sugeriam que ele sabia de sua presença. Ela vai ficar bem, disse Valentina suavemente. São apenas os ajustes da medicação nova. Em alguns dias ela estará normal novamente. Rodrigo se virou lentamente, e pela primeira vez Valentina viu vulnerabilidade em seus olhos. Ela é tudo o que tenho,
admitiu ele, as palavras saindo mais baixas do que pretendia. Não posso perdê-la também. A palavra também ficou suspensa no ar entre eles, carregada de dor e histórias não contadas. Valentina sentiu o impulso de se aproximar, de oferecer algum tipo de conforto, mas não sabia se seria bem-vindo. Não vai perder, disse ela com convicção. Dona Esperança é mais forte do que parece, e agora ela tem ainda mais motivos para lutar. Rodrigo a olhou com curiosidade. Que motivos? Você e o desejo de ver você feliz novamente. As palavras escaparam antes que Valentina pudesse detê-las e ela percebeu que talvez tivesse ido longe demais. Mas em vez de se afastar ou reagir com frieza, Rodrigo apenas continuou a olhá-la, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Você não me conhece, disse ele finalmente. Mas sua voz não carregava a dureza habitual. Não, concordou Valentina, mas conheço a dor quando vejo, e sei que Dona Esperança enxerga no filho dela um homem bom que apenas esqueceu como ser feliz. Naquela noite, quando Valentina subiu para seu quarto, ela sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. A parede de gelo que Rodrigo mantinha ao seu redor tinha desenvolvido a primeira rachadura e ela não conseguia parar de pensar no que poderia acontecer se essa rachadura se transformasse numa abertura real. A rotina na mansão foi se tornando mais gostosa a cada dia que passava. Valentina acordava cedo, preparava o chá especial de Dona Esperança e depois das tarefas da manhã sempre sobrava um tempinho para conversar com Lucas no jardim. A amizade entre eles tinha crescido de um jeito natural, como duas pessoas que se entendiam sem precisar explicar muita coisa. Lucas era daqueles homens trabalhadores que tinham as mãos calejadas de tanto mexer na terra. Todo dia ele cuidava dos jardins com um carinho que fazia Valentina lembrar do pai, que também tinha essa paciência com as plantas lá em casa. Na hora do almoço, eles sempre se sentavam debaixo da mangueira grande no fundo do quintal, dividindo a comida que ela fazia e conversando sobre suas vidas. Você é muito boa pessoa, sabia disso? Lucas disse numa tarde, depois que ela separou um pedaço do bolo que tinha sobrado do lanche de Dona Esperança. Valentina sorriu, espalhando o velho que usavam como toalha sobre a grama. Minha avó sempre falava que o bem que a gente faz volta multiplicado. Sua avó era uma mulher sábia. Ele concordou, ficando meio pensativo. Sabe o que eu mais quero? Queria que você conhecesse minha Luísa. Tenho certeza que vocês iam ser grandes amigas. O rostinho de Valentina se iluminou na hora. Eu ia amar conhecer ela. Deve ser uma bonequinha igual ao pai. Enquanto eles conversavam alegremente lá embaixo, Rodrigo estava no escritório tentando se concentrar no trabalho. Mas seus olhos sempre acabavam indo parar na janela. Ver Valentina rindo daquele jeito com Lucas estava mexendo com ele de um modo que não conseguia entender. Era como se alguém estivesse apertando alguma coisa dentro do peito dele. Por que se importava tanto com quem ela conversava? Que bobagem é essa? Murmurou baixinho, tentando voltar a atenção para os papéis. Mas era inútil. Seus pensamentos sempre voltavam para ela, para o jeito como cantarolava enquanto arrumava as flores, para como seus olhos brilhavam quando Dona Esperança contava uma piada, para como ficava toda corada quando ele aparecia de repente. Foi naquela mesma noite que Dona Esperança tocou num assunto que fez o coração de Valentina acelerar como um motor desregulado. Estavam jantando normalmente quando a senhora parou de comer e olhou para ela com aquele jeitinho carinhoso de mãe. Valentina, minha filha, ando pensando numa coisa. Você sempre falou que queria estudar, não foi? Valentina quase engasgou com a comida. Falei sim, Dona Esperança, mas a senhora fez um gesto com a mão não deixando ela terminar. Rodrigo,
Você não acha que seria uma boa ideia nossa, Valentina, voltar a estudar? Ela é tão inteligente. Seria um desperdício não aproveitar isso. Rodrigo levantou os olhos do prato, reparando em como o rosto de Valentina estava cheio de esperança misturada com medo. Alguma coisa dentro do peito dele se apertou ao ver aquela expressão. Que curso você gostaria de fazer? Perguntou, olhando diretamente para ela. Eu sempre sonhei em fazer pedagogia. Ela respondeu a voz meio trêmula de nervoso. Adoro criança e acho que seria legal poder ajudar outras pessoas que vêm do interior como eu. A sinceridade na voz dela mexeu com Rodrigo de um jeito que ele não esperava. Posso dar uma olhada nas melhores faculdades daqui? Ele disse, surpreendendo até a si mesmo. Tem programas de bolsa, financiamento, não é impossível não. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas na mesma hora. O senhor faria isso mesmo por mim? Você cuida da minha mãe com tanto carinho. É justo que a gente também cuide dos seus sonhos. Rodrigo respondeu. E um sorriso verdadeiro apareceu no rosto dele pela primeira vez em muito tempo. Dona Esperança ficou tão feliz que começou a bater palminhas. Que coisa mais maravilhosa! Mais tarde, quando Dona Esperança já estava na sala vendo novela, Rodrigo foi até a cozinha, onde Valentina estava preparando seu chá da noite. O som suave da chaleira esquentando e o aroma da camomila no ar criavam uma atmosfera caseira que ele há muito tempo não sentia. Você estava falando sério sobre a faculdade? Ela perguntou baixinho, mexendo o açúcar na xícara. Muito sério, ele respondeu, encostando na bancada ao lado dela. Todo mundo merece a chance de correr atrás dos próprios sonhos. Valentina parou por um segundo, olhando para ele com uma expressão que misturava gratidão e algo mais que ele não conseguiu identificar. Por que o senhor está sendo tão gentil comigo? A pergunta saiu antes dela conseguir pensar direito. Rodrigo ficou quieto, procurando uma resposta que não entregasse os sentimentos confusos que estavam crescendo dentro dele. Porque você trouxe alegria de volta para esta casa, disse finalmente com uma voz mais suave que ela já tinha escutado. Naquela noite, Valentina demorou muito para conseguir dormir, revirando na cama grande e tentando entender tudo o que estava acontecendo. Rodrigo estava sendo tão diferente, tão atencioso. Será que ele realmente se importava com ela? Enquanto isso, lá no escritório, Rodrigo mexia nos papéis sem conseguir prestar atenção em nada, pensando no sorriso agradecido dela e na sensação estranha que isso causava no peito dele. Lá fora, no jardim escuro, Lucas também não conseguia sossegar. Ele andava entre as plantas que cuidava todos os dias, mas sua mente estava longe dali. O coração dele batia forte toda vez que lembrava do sorriso doce de Valentina, do jeito carinhoso como ela falava da filhinha dele, de como sempre se preocupava se ele estava comendo direito. Pela primeira vez desde que chegara em São Paulo, Lucas se sentia em casa, e isso tinha um nome: Valentina. Olhando para a janela do quarto dela, no segundo andar, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Amanhã mesmo ele abriria o coração, porque não aguentava mais guardar aquele sentimento só para si. A manhã seguinte começou como todas as outras, com Valentina preparando o café da manhã e cantarolando baixinho enquanto arrumava as flores da mesa. Dona Esperança estava de bom humor, falando sobre os planos para a faculdade de Valentina. E até Rodrigo parecia mais relaxado durante o café, mas havia algo no ar que ela não conseguia identificar, uma tensão estranha que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. Lucas apareceu mais cedo que o normal para trabalhar no jardim, e quando cruzou com Valentina na cozinha, ela notou que ele estava diferente. Os olhos dele brilhavam de um jeito intenso, e ele parecia nervoso, mexendo com as mãos e evitando olhar diretamente para ela. Bom dia, Lucas.
ela disse com um sorriso de sempre. Hoje você acordou cedo, hein? Bom dia, Valentina, ele respondeu, a voz meio rouca. Na verdade, eu queria conversar com você sobre uma coisa importante. Que tal se a gente se encontrar no jardim na hora do almoço? Tenho uma coisa para te falar. O jeito sério dele a deixou preocupada. Seria algum problema? Ele estaria pensando em ir embora? Claro, Lucas. Está tudo bem? Está sim, não se preocupe. Não se... É uma coisa boa, ele disse, mas o sorriso dele parecia meio forçado. Durante toda a manhã, Valentina ficou pensando no que Lucas queria conversar com ela. Será que tinha alguma coisa a ver com a filhinha dele? Ou talvez ele tivesse conseguido um emprego melhor em outro lugar? Rodrigo também havia notado o comportamento estranho do jardineiro. Quando passou pela cozinha para pegar alguns documentos que havia esquecido, flagrou o jeito como Lucas olhava para Valentina enquanto ela preparava o café da manhã. Havia algo diferente naquele olhar, algo que fez o estômago dele se contrair numa sensação desagradável que ele nunca tinha sentido antes. O jardineiro não percebeu sua presença, mas Rodrigo viu tudo. A forma como os olhos de Lucas acompanhavam cada movimento dela. O sorriso bobo que aparecia no rosto dele quando ela ria de alguma coisa. Quando chegou a hora do almoço, Valentina desceu para o jardim com o coração apertado de curiosidade. Lucas já estava lá, sentado debaixo da mangueira, mas dessa vez ele não tinha trazido comida. Estava só ali, mexendo nervosamente com um galho seco que havia caído da árvore. E aí, Lucas, você está me deixando preocupada com essa conversa misteriosa? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Valentina, eu preciso falar uma coisa que está engasgada aqui dentro há muito tempo. As palavras saíram meio atropeladas, e ela percebeu que as mãos dele estavam tremendo. Desde que você chegou aqui, minha vida mudou completamente. Você trouxe uma alegria que eu não sentia há anos. O coração de Valentina começou a bater mais forte, porque ela estava começando a entender aonde aquela conversa ia dar. Lucas. Ela começou, mas ele fez um gesto pedindo para ela deixar ele terminar. Por favor, me deixa falar tudo primeiro. Eu sei que a gente é só amigo, mas eu me apaixonei por você, Valentina. E não é só isso. Ele parou por um segundo, engolindo em seco antes de continuar. Queria te pedir para ser minha namorada. Sei que sou só um jardineiro que não tenho muito a oferecer, mas juro que cuidaria de você como uma rainha. E tem mais uma coisa. Lucas tirou o celular do bolso e mostrou novamente a foto da filhinha. Queria que você conhecesse minha Luísa de verdade. Queria que você fizesse parte da minha vida. Valentina ficou sem palavras, sentindo uma mistura de carinho e constrangimento. Lucas era um homem bom, trabalhador, um pai amoroso, mas o que ela sentia por ele era apenas amizade. Seu coração já estava ocupado com outros sentimentos, sentimentos confusos por alguém que ela nem imaginava que pudesse olhar para ela como mulher. Lucas, você é uma pessoa maravilhosa, mas... Não responde agora não, ele interrompeu, pegando delicadamente a mão dela. Pensa com carinho no que eu falei. Prometo que seria um bom companheiro para você e sei que você seria uma mãe incrível para minha filha. A Luísa já te ama só de ouvir eu falar de você. Do escritório no segundo andar, Rodrigo havia visto quando Lucas pegou a mão de Valentina e algo dentro dele explodiu como um vulcão. Ele não conseguia ouvir o que eles estavam conversando, mas pela linguagem corporal estava óbvio que não era uma conversa comum entre amigos. O peito dele começou a doer de uma forma que nunca tinha sentido, e uma raiva quente subiu pelo corpo todo. Que diabos está acontecendo? Ele murmurou, apertando os punhos e sentindo uma vontade incontrolável de descer correndo e interromper aquela conversa.
Era como se alguém estivesse tentando roubar algo que era dele, mesmo ele, não tendo consciência de que considerava Valentina sua até aquele momento exato. Lá embaixo, Valentina tentava encontrar palavras gentis para não machucar Lucas. Você é um homem incrível, Lucas, e qualquer mulher seria sortuda em ter você. Mas eu não consigo te ver como mais que um amigo muito querido. Ela viu a decepção nos olhos dele e seu coração se apertou. Me desculpa, não queria te dar esperanças. Lucas sorriu tristemente, mas ainda segurava a mão dela. Eu imaginava que você fosse falar isso, mas precisava tentar. Você é muito especial, Valentina, muito especial mesmo. Ele se inclinou e beijou suavemente a testa dela, um beijo carinhoso de despedida dos sonhos que tinha construído. Vamos continuar sendo amigos? Nesse exato momento, Rodrigo não aguentou mais e desceu as escadas como um furacão. Seu coração estava batendo tão forte que ele tinha certeza de que ia explodir. Uma sensação que nunca tinha experimentado antes tomou conta dele. Era ciúme puro, primitivo, selvagem. Valentina era dele, mesmo ele não sabendo disso, até ver outro homem tocando nela. A tarde estava quente demais para a época e Valentina voltou para dentro da casa com o coração pesado depois da conversa com Lucas. Ela não conseguia tirar da cabeça a expressão de tristeza nos olhos dele quando disse que não podia corresponder aos sentimentos. Era terrível magoar alguém tão bom, mas seria pior ainda fingir um amor que não existia. Subiu para ajudar Dona Esperança com os medicamentos da tarde, tentando esconder a angústia que sentia. Minha filha, você está com cara de quem brigou com o namorado. Dona Esperança comentou, observando o rosto preocupado de Valentina enquanto ela organizava os comprimidos. Aconteceu alguma coisa? Valentina quase derrubou o copo de água que estava segurando. Namorado? Não, Dona Esperança, eu não tenho namorado, não. Ah, eu sei que você e o Lucas são amigos, mas uma mulher da minha idade enxerga coisas que vocês jovens não percebem. A senhora disse com um sorrisinho maroto. Aquele menino olha para você de um jeito muito carinhoso. Valentina sentiu o rosto esquentar. Dona Esperança tinha razão, e provavelmente todo mundo da casa já tinha percebido os sentimentos de Lucas, menos ela mesma. Ele é um bom rapaz, mas a gente é só amigo mesmo. Valentina respondeu tentando não entrar em detalhes. Dona Esperança acenou com a cabeça, mas continuou observando o rosto dela com aquela sabedoria de quem já viveu muito. Às vezes o coração da gente fica confuso quando aparecem sentimentos que não esperávamos, não é mesmo? A frase fez Valentina pensar em Rodrigo, e ela sentiu o peito apertar de um jeito estranho. Era verdade que ultimamente ela vinha reparando mais nele, que ficava nervosa quando ele chegava de repente, que o coração disparava quando ele sorria para ela. Seria possível que estivesse desenvolvendo sentimentos pelo patrão? A ideia a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Enquanto isso, na sala, Rodrigo andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. A cena que tinha visto no jardim não saía da sua cabeça. Lucas segurando a mão de Valentina, beijando a testa dela, os dois conversando com tanta intimidade. Uma raiva que ele nunca tinha sentido antes queimava no peito, misturada com uma sensação de posse que o assustava pela intensidade. Preciso falar com ele, murmurou para si mesmo, decidindo que não ia conseguir trabalhar nem dormir enquanto não esclarecesse o que estava acontecendo. Saiu pela porta dos fundos e encontrou Lucas regando as plantas perto da garagem, assobiando baixinho como se nada tivesse acontecido. A naturalidade dele irritou Rodrigo ainda mais. Lucas, preciso conversar com você, disse com voz firme, fazendo o jardineiro se virar assustado. Claro, Sr. Rodrigo,
Aconteceu alguma coisa com as plantas? Lucas perguntou, genuinamente preocupado se tinha feito algo errado no trabalho. Não é sobre as plantas? Rodrigo respondeu, chegando mais perto com uma expressão que Lucas nunca tinha visto no rosto dele. É sobre a Valentina. O nome saiu da boca dele, carregado de uma possessividade que surpreendeu até ele mesmo. Lucas engoliu em seco, percebendo que a conversa ia ser mais séria do que imaginava. Senhor Rodrigo, se o senhor está preocupado com alguma coisa... Lucas começou, mas foi interrompido. Vi vocês dois no jardim hoje. Vi você segurando a mão dela. A voz de Rodrigo estava controlada, mas havia uma tensão perigosa por baixo das palavras educadas. Lucas sentiu o sangue gelar. Será que tinha feito algo errado? Será que namorar uma funcionária da casa era contra as regras? Senhor, eu posso explicar. Rodrigo levantou a mão pedindo silêncio. Não precisa explicar nada. Só preciso que entenda uma coisa. Valentina não é para você. A frase saiu mais dura do que Rodrigo pretendia, mas ele não conseguiu se controlar. A ideia de Lucas tocando em Valentina, fazendo planos com ela, talvez até beijando ela, estava deixando ele louco de ciúme. Com todo respeito, senhor Rodrigo, mas a Valentina é uma mulher livre. Ela pode escolher com quem quer ficar. Lucas respondeu, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Pode escolher, é verdade. Rodrigo concordou, mas havia algo frio nos olhos dele que fez Lucas dar um passo para trás. Mas seria melhor para todo mundo se você não complicasse as coisas aqui em casa. Valentina tem outros planos para o futuro, planos que não incluem jardineiros. A crueldade das palavras atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele baixou a cabeça, entendendo perfeitamente a mensagem por trás das palavras educadas. Entendi, senhor, vou manter distância. Rodrigo assentiu secamente e voltou para dentro da casa, deixando Lucas sozinho no jardim, com o coração partido e a dignidade ferida. Naquela noite, durante o jantar, Valentina percebeu que alguma coisa estava diferente. Rodrigo parecia tenso, comia em silêncio e evitava olhar na direção dela. Dona Esperança tentava puxar conversa, mas ele respondia apenas com monossílabos. O clima estava tão pesado que até Diva, normalmente alheia aos humores da família, parecia desconfortável servindo a mesa. Rodrigo, meu filho, você está bem? Parece preocupado. Dona Esperança perguntou, tocando carinhosamente o braço dele. Estou bem. Mãe, só um pouco cansado. Ele respondeu. Mas Valentina percebeu que ele mentiu. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Depois do jantar, Valentina foi para a cozinha beber um copo de água antes de se recolher. Estava apoiada na bancada, perdida em pensamentos, quando ouviu passos atrás dela. Era Rodrigo, parado na porta da cozinha, olhando para ela de um jeito que fez seu coração acelerar perigosamente. Valentina, ele disse, entrando na cozinha com um jeito sério que ela nunca tinha visto antes. A voz dele estava diferente, mais controlada, mas havia algo nos olhos que a fez largar o pano de prato na bancada. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela se virou completamente para ele, sentindo o coração acelerar. Claro, Rodrigo. O que foi? O modo como ela disse o nome dele, sem o senhor, não passou despercebido por ele, e isso fez algo se mexer no peito dele. É sobre o Lucas. Ele continuou chegando mais perto. Vi vocês dois conversando no jardim hoje. Ah! Valentina sentiu o rosto esquentar, lembrando-se da declaração de Lucas. Ele disse algumas coisas para mim. Rodrigo cruzou os braços, tentando manter uma postura profissional, mas a tensão em sua mandíbula entregava que aquilo
o afetava mais do que queria admitir. Que tipo de coisas? Ele disse que gosta de mim. Mais do que um amigo? Ela confessou, baixando os olhos. Mas eu expliquei para ele que só vejo como amigo. Rodrigo sentiu um alívio imenso, mas tentou esconder. E por que só como amigo? A pergunta saiu antes dele conseguir se controlar. Valentina levantou os olhos, surpresa com a intensidade da pergunta. Mas por que Rodrigo queria saber? Porque ele está ocupado com outra pessoa. Ela respondeu sem pensar e imediatamente corou violentamente ao perceber o que tinha acabado de admitir. Ocupado com quem? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. Ela gaguejou, percebendo que tinha se exposto demais. Eu não posso falar sobre isso. Rodrigo lutou contra todos os instintos que gritavam para ele puxá-la nos braços e confessar tudo o que sentia. Mas o medo da rejeição, as lembranças da traição que sofreu, as diferenças sociais entre eles, tudo isso o fez recuar. Na verdade, Valentina, preciso deixar uma coisa clara. Não gosto de relacionamentos entre funcionários aqui em casa. É uma regra que prefiro manter. A frase foi como um balde de água fria em Valentina. Ela se sentiu idiota por ter imaginado que ele pudesse estar interessado nela. Eu não sabia dessa regra, murmurou, sentindo-se humilhada. Desculpa se dei a entender alguma coisa errada. Você não deu a entender nada errado, ele disse rapidamente, vendo a dor nos olhos dela e se odiando por isso. É só que... Ele parou de falar, lutando consigo mesmo. Como explicar que estava louco de ciúmes, que não conseguia suportar a ideia dela com outro homem? É só que o quê? Ela perguntou, olhando diretamente para ele. Havia algo na voz dela, uma esperança escondida, que fez o coração dele disparar. Rodrigo abriu a boca para responder, para finalmente falar tudo o que sentia, quando um grito desesperado ecoou pela casa. Rodrigo, Valentina, venham rápido! Era a voz de Diva, cheia de desespero. Os dois correram para a sala e encontraram Dona Esperança caída no sofá, com o rosto pálido e os lábios roxos, claramente tendo dificuldades para respirar. Mãe! Rodrigo se ajoelhou ao lado dela, segurando a mão fria. O que aconteceu? Valentina correu para pegar os remédios do coração, mas quando voltou, viu nos olhos de Dona Esperança que era tarde demais. A senhora olhou para o filho, depois para Valentina e com muito esforço sussurrou. Cuidem um do outro. Não, mãe, não. Rodrigo gritou, mas Dona Esperança já havia fechado os olhos pela última vez, um sorriso suave no rosto, como se estivesse finalmente em paz. Valentina caiu de joelhos ao lado do sofá, segurando a outra mão da senhora, que tinha se tornado como uma mãe para ela. Os dias que se seguiram passaram como um borrão doloroso. O velório, o enterro, as condolências, tudo parecia irreal. Rodrigo ficou em silêncio a maior parte do tempo, perdido em sua dor, enquanto Valentina chorava todos os dias, sentindo como se tivesse perdido a família que havia encontrado. Uma semana depois do funeral, quando a casa estava silenciosa demais e as lembranças de Dona Esperança pareciam ecoar por todos os cantos, Valentina tomou a decisão mais difícil da sua vida. Não conseguia mais ficar ali, tudo lembrava a senhora querida, e agora que ela se fora, qual era o sentido de Valentina continuar? Ela subiu para o quarto e começou a arrumar suas poucas coisas na mala. Cada objeto que guardava trazia uma memória. O lenço que Dona Esperança havia dado, o livro que leram juntas, a foto que tiraram no jardim. As lágrimas não paravam de cair enquanto ela dobrava suas roupas simples. Quando terminou, sentou-se na cama e escreveu uma carta de demissão,
tentando encontrar palavras para agradecer por tudo sem soar inadequada. Rodrigo, escreveu, não consigo mais ficar nesta casa sem Dona Esperança. Cada canto me lembra dela e sei que para você também deve ser difícil. Acho melhor eu voltar para Minas, para perto da minha família. Obrigada por tudo. Ela desceu com a mala e a carta, deixando tudo na sala antes de procurar por Rodrigo. Encontrou-o no escritório olhando pela janela, com uma expressão perdida. Rodrigo, ela disse suavemente, e ele se virou. Quando viu a mala ao lado dela e a carta em suas mãos, algo dentro dele entrou em pânico. O que é isso? Perguntou, já sabendo a resposta. Eu vou embora, ela disse estendendo a carta. Não consigo mais ficar aqui. Não, ele disse firmemente, recusando-se a pegar a carta. Eu não posso te perder também. As palavras saíram carregadas de uma dor que ele não conseguiu esconder, e Valentina sentiu o coração disparar. Como assim, Rodrigo? Mas ele já estava se fechando novamente, voltando à postura profissional. A dor da perda da mãe era tão intensa que ele não conseguia lidar com mais nenhuma emoção. Profissionalmente falando, disse: preciso de uma secretária particular. Alguém em quem confio para cuidar da minha agenda, das minhas viagens, de tudo. Quero emprego. Valentina ficou parada olhando para ele sem entender direito o que estava acontecendo. Secretária particular. Ela repetiu a voz saindo meio fraca. Mas eu não tenho experiência com essas coisas. Rodrigo se aproximou dela e pela primeira vez desde o funeral, ela viu algo além da dor nos olhos dele. Você é organizada, cuidadosa, e eu confio em você mais do que em qualquer pessoa que já conheci, ele disse. E as palavras saíram com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Além do mais, não suporto a ideia de estranhos mexendo nas minhas coisas, na minha vida. Preciso de alguém que realmente se importe. Por que eu? Ela perguntou, ainda tentando processar tudo. Por que não contrata uma secretária profissional formada que entende dessas coisas? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já tinha aprendido que ele fazia quando estava nervoso ou confuso. Por quê? Ele parou, lutando contra as palavras que queria dizer de verdade. Porque depois de perder minha mãe, não posso perder você também. Você é a única coisa boa que restou nesta casa. A confissão saiu mais íntima do que ele pretendia, e Valentina sentiu o coração acelerar. Rodrigo! Ela começou, mas ele levantou a mão, pedindo para ela não falar nada ainda. Deixa eu te contar uma coisa para você entender por que é tão difícil para mim confiar nas pessoas. Ele foi até a poltrona e se sentou pesadamente, como se carregar aquelas lembranças fosse um fardo físico. Eu era noivo. Ele começou olhando para as próprias mãos. Namorei ela por 3 anos, achando que tinha encontrado o amor da minha vida. Íamos casar, tínhamos tudo planejado. Até que descobri que ela estava me traindo com meu melhor amigo, que também era meu sócio nos negócios. Valentina se sentou na ponta do sofá, ouvindo cada palavra com o coração apertado. Meu Deus, Rodrigo! Ele sorriu amargamente. O pior não foi nem a traição em si, foi descobrir que ela só estava comigo pelo dinheiro, pelo status. Ela e meu ex-sócio tinham planejado tudo, casar comigo, ter acesso aos meus negócios e depois me deixar sem nada. Como você descobriu? Ela perguntou baixinho. Por acaso? Cheguei em casa mais cedo de uma viagem e os encontrei juntos na minha própria cama, rindo de como eu era idiota, de como era fácil me enganar. A dor na voz dele era tão intensa que Valentina sentiu vontade de abraçá-lo. Desde então construí muros ao meu redor. Não confio em ninguém que se aproxima de mim.
Sempre acho que querem alguma coisa. Ele levantou os olhos e olhou diretamente para ela. Até você aparecer na minha vida. Eu sou diferente. Valentina disse suavemente. Você sabe que eu nunca quis nada além de cuidar bem da sua mãe. Rodrigo assentiu. Eu sei. E é por isso que preciso que você fique. Você é a única pessoa pura que conheço, a única que nunca me pediu nada, que nunca quis se aproveitar. Valentina ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que ele tinha contado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse finalmente. Claro. Ela respirou fundo antes de perguntar. E você, já passou por alguma coisa parecida? Alguma desilusão amorosa? Não. Ela respondeu simplesmente. Na verdade, eu nunca namorei. A resposta pegou Rodrigo completamente desprevenido. Nunca? Ele perguntou incrédulo. Nenhum namorinho de adolescente? Valentina balançou a cabeça, corando levemente. Cresci numa cidade pequena, ajudando meus pais e cuidando da minha irmã. Os meninos da minha idade, ou não, se interessavam por mim. Ou eu não me interessava por eles. Sempre achei que um dia encontraria alguém especial, alguém que valesse a pena. Algo dentro do peito de Rodrigo se aqueceu com aquela confissão. A ideia de que ela nunca tinha sido de ninguém, de que era pura em todos os sentidos, mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. E agora? Acha que ainda vai encontrar essa pessoa especial? Talvez, ela disse baixinho, olhando para ele de um jeito que fez o coração dele disparar. Ou talvez já tenha encontrado, mas a pessoa não consiga me ver dessa forma. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois teve coragem de explorar. Então, ele perguntou, voltando ao assunto profissional para fugir da tensão que estava crescendo. Vai aceitar ser minha secretária? Valentina olhou ao redor da sala, pensando em Dona Esperança, em como a senhora gostaria que ela cuidasse do filho. Aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Rodrigo levantou uma sobrancelha. Qual? Você vai me ensinar tudo o que eu preciso saber. Não quero ser só um favor que você está fazendo. Quero ser realmente útil. Um sorriso genuíno apareceu no rosto dele pela primeira vez em dias. Combinado. Vamos começar amanhã. Valentina se levantou para pegar sua mala, mas ele foi mais rápido. Deixa que eu levo para cima. Você vai continuar no mesmo quarto. Quando chegaram no quarto dela, ele pousou a mala na cama e se virou para ela. Obrigado por ficar, Valentina. Não sei o que faria se você fosse embora também. A sinceridade na voz dele a emocionou. Eu também não saberia o que fazer longe daqui. Esta casa virou meu lar. Eles ficaram se olhando por alguns segundos e novamente aquela tensão apareceu entre eles. Mas então Rodrigo pigarreou e voltou à postura formal. Bem, vou deixar você descansar. Amanhã começamos cedo. Chay saiu, deixando Valentina sozinha com o coração batendo descompassado. Nas primeiras semanas depois do funeral, a casa parecia um lugar fantasma. Valentina tentava se adaptar à nova rotina, organizando a agenda de Rodrigo, atendendo ligações, cuidando de papéis importantes. Mas a ausência de esperança pesava sobre os dois como uma nuvem cinzenta. À noite, quando terminava o trabalho, Valentina se sentia perdida. Antes, ela tinha esperança para conversar, para fazer companhia. Agora, os corredores ecoavam vazios, e ela só tinha Diva e Lucas para conversar. Mas nenhum dos dois preenchia o vazio que a senhora tinha deixado. Foi numa dessas noites solitárias que Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele estava planejando uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, uma viagem que, normalmente,
faria sozinho. Mas a ideia de deixar Valentina em casa, perto de Lucas, mexia com algo primitivo dentro dele. Valentina, ele disse na manhã seguinte, entrando no escritório onde ela organizava documentos. Preciso viajar para o Rio amanhã. Você vem comigo. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ela piscou surpresa. Eu? Mas para quê? Ela perguntou. Você vai ser minha assistente na viagem. Preciso de alguém para organizar as reuniões, cuidar dos papéis, essas coisas. A explicação soou forçada até para ele mesmo, mas Valentina não questionou. Claro, ela disse. Vou arrumar as malas. Quando ela saiu da sala, Rodrigo suspirou aliviado. Pelo menos por alguns dias, ela estaria longe de Lucas, longe de qualquer um que pudesse tirar a atenção dela. Ele não estava pronto para admitir o que realmente sentia, mas também não conseguia suportar a ideia de perdê-la. A viagem mudaria tudo entre eles, de formas que nenhum dos dois conseguia imaginar. A viagem para o Rio começou tensa, com Rodrigo mantendo uma distância profissional que deixava Valentina confusa. No avião, ele trabalhou o tempo todo, falando apenas o necessário sobre a agenda de reuniões e os clientes que encontrariam. Ela tentava se concentrar nas anotações que ele ditava, mas não conseguia parar de reparar em como ele estava diferente. Mais fechado, mais frio do que nos últimos dias em casa. O hotel era luxuoso demais para os padrões de Valentina, com vista para a praia de Copacabana e quartos que pareciam apartamentos. Rodrigo havia reservado 2 suítes no mesmo andar, uma ao lado da outra, alegando que seria mais prático para o trabalho. Mas a verdade era que ele não conseguia suportar a ideia de ela ficar longe, mesmo sendo por motivos que ele mesmo não compreendia completamente. Sua reunião de amanhã é às 9 da manhã, ela disse, repassando a agenda dele pela 3ª vez naquela noite. Estavam na suíte dele, com papéis espalhados pela mesa de centro, e ela tentava se concentrar no trabalho, mas a proximidade dele a deixava nervosa. O contrato está aqui e os documentos da obra estão nesta pasta. Ótimo! Ele respondeu secamente, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Havia algo hipnotizante na forma como ela se concentrava no trabalho, franzindo levemente a testa quando lia alguma coisa importante, mordendo o lábio inferior quando estava pensando. Você pode ir descansar agora. Foi um dia longo. Valentina juntou os papéis e se levantou, mas quando chegou na porta, se virou para ele. Rodrigo, posso perguntar uma coisa? Ele levantou os olhos dos documentos. Claro. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Por que você está sendo tão frio comigo? Fiz alguma coisa errada? A pergunta o pegou desprevenido. Não, você não fez nada errado. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade. É só que esta viagem é importante para os negócios. Preciso manter o foco. Era uma mentira e os dois sabiam disso, mas ela não insistiu. Entendi. Boa noite, então. Ela disse e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos confusos. Na verdade, Rodrigo estava lutando contra si mesmo. A proximidade dela no avião, o perfume suave que ela usava, a forma como ela o olhava quando achava que ele não estava vendo, tudo isso estava mexendo com ele de um jeito que o assustava. No dia seguinte, as reuniões correram bem e Valentina se mostrou uma assistente eficiente, tomando notas, organizando documentos, até mesmo sugerindo algumas melhorias nos contratos que impressionaram os clientes. Rodrigo se pegou observando-a com orgulho, pensando em como ela era inteligente e se adaptava rapidamente a qualquer situação. Foi na volta para o hotel no final da tarde que tudo mudou. Valentina começou a se sentir mal no táxi, reclamando de dor de cabeça e enjoo.
Deve ser o calor, ela disse, mas estava visivelmente pálida. Quando chegaram no hotel, ela mal conseguia ficar em pé. Valentina, você está péssima, Rodrigo disse, segurando-a pelo braço quando ela cambaleou no corredor. Vou te levar para um hospital. Ela tentou protestar, dizendo que era só cansaço, mas ele não deu ouvidos. Em poucos minutos estavam no hospital mais próximo, onde o médico diagnosticou uma virose comum, agravada pelo estresse e mudança de clima. Ela precisa de repouso e hidratação, o médico explicou. Nada grave, mas é importante que alguém acompanhe ela nas próximas horas, porque pode haver episódios de vômito e mal-estar. Rodrigo não hesitou nenhum segundo. Eu vou cuidar dela. De volta ao hotel, ele a ajudou a se deitar na cama da suíte dela, trouxe água, medicamentos e se instalou na poltrona ao lado da cama para vigiá-la. Você não precisa ficar, ela murmurou, claramente constrangida. Vou ficar bem sozinha. Nem pensar, ele disse firmemente. O médico disse para alguém acompanhar você, e esse alguém sou eu. Durante a madrugada, ela passou mal várias vezes, e ele esteve ali a cada episódio, segurando os cabelos dela, trazendo água fresca, limpando delicadamente o rosto suado com uma toalha úmida. Entre um cochilo e outro, Valentina observava ele cuidando dela com uma dedicação que ia muito além da obrigação profissional. Havia algo terno nos gestos dele, uma preocupação genuína que a fazia se questionar se não estava imaginando coisas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou numa madrugada, quando ele estava checando se ela tinha febre. Fazendo o quê? Ele perguntou, tirando a mão da testa dela. Cuidando de mim assim. Você é meu patrão, não minha babá. Rodrigo ficou quieto por um tempo, olhando para o rosto pálido dela na penumbra do quarto. Por que me importo com você? Disse finalmente. Mais do que deveria. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Valentina sentiu o coração acelerar, mesmo debilitada pela doença. Como assim? Mais do que deveria? Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Valentina, desde que você chegou na nossa casa, alguma coisa mudou em mim. Tentei ignorar, tentei manter distância, mas... Mas o quê? Ela sussurrou, se apoiando nos cotovelos para olhá-lo melhor. Mas não consigo mais fingir que você é só minha secretária. Ele admitiu, se aproximando da cama. Não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Rodrigo, ela começou, mas ele interrompeu. Deixe eu terminar, por favor. Sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você pode não sentir o mesmo, mas preciso falar. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estou apaixonado por você, Valentina, completamente apaixonado. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas eram lágrimas de felicidade. Você acha que eu não sinto o mesmo? Ela perguntou, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Desde quando você começou a ser gentil comigo, a me tratar diferente, eu soube que tinha me apaixonado por você. Rodrigo segurou a mão pequena dela contra seu rosto. Você tem certeza? Porque uma vez que a gente começar isso, não vai ter volta para mim. Eu já perdi pessoas importantes na minha vida. Não vou conseguir te perder também. Tenho certeza, ela disse, puxando-o para mais perto. Estou apaixonada por você também, Rodrigo. Não sei como vai ser. Não sei se vai dar certo, mas quero tentar. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave e cheio de promessas, diferente de qualquer coisa que ela já tinha imaginado. Quando se separaram, ela sorriu fracamente. Só uma coisa me preocupa, disse ela. O quê? Como vamos explicar isso para todo mundo quando voltarmos? Rodrigo sorriu beijando a testa dela. Vamos devagar.
Primeiro você melhora, depois a gente pensa no resto. Eles passaram o resto da madrugada conversando baixinho, conhecendo-se de verdade pela primeira vez, compartilhando medos, sonhos e histórias que nunca tinham contado para ninguém. Quando o sol nasceu sobre Copacabana, os dois sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre. A paixão tinha nascido ali, naquele quarto de hotel cuidadosa e genuína. Mas ambos sabiam que ainda havia um longo caminho até se tornarem algo mais profundo e verdadeiro. A volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. No avião, Rodrigo se sentou ao lado de Valentina, e embora mantivessem uma postura discreta por causa dos outros passageiros, havia uma intimidade nova entre eles. Ele segurava a mão dela por baixo da pequena manta que ela usava. E de vez em quando trocavam olhares que diziam muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. "Como vamos fazer quando chegarmos em casa?" Ela perguntou baixinho, encostando a cabeça no ombro dele. "Vamos com calma." Ele respondeu, beijando discretamente o topo da cabeça dela. "Não precisamos anunciar nada ainda. Vamos nos acostumando com essa nova realidade primeiro." Mas quando chegaram na mansão, manter segredo se mostrou mais difícil do que imaginavam. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Valentina sentia borboletas no estômago toda vez que Rodrigo entrava no escritório onde ela trabalhava. Ele inventava desculpas para ficar perto dela, trazendo café quando ela não pediu, revisando documentos que já estavam perfeitos simplesmente para ter momentos a sós com ela. "Você está se sentindo melhor da virose?" Ele perguntou numa tarde, fechando a porta do escritório atrás de si. "Muito melhor", ela respondeu, levantando-se da cadeira. Ele se aproximou dela e, sem conseguir se controlar, a puxou para um abraço. "Estava com saudades", murmurou no ouvido dela, mesmo tendo se separado apenas algumas horas antes. "Rodrigo, e se alguém entrar?" Ela sussurrou, mas não se afastou. "Diva está na cozinha e Lucas está no jardim. Temos alguns minutos." Ele a beijou suavemente e ela sentiu a mesma eletricidade de sempre percorrer seu corpo. "Não consigo me concentrar no trabalho quando você está perto", ela confessou contra os lábios dele. "Nem eu", ele admitiu, afastando uma mecha do cabelo do rosto dela. "Fico pensando em você o tempo todo." Eles foram interrompidos pelo som de passos no corredor e se separaram rapidamente, Valentina voltando para a cadeira e ele fingindo revisar alguns papéis na mesa. Diva entrou sem bater, como sempre fazia, trazendo o chá da tarde, mas seus olhos pequenos e espertos captaram algo diferente na atmosfera do ambiente. "Trouxe chá para vocês dois", disse colocando a bandeja na mesa. "O Sr. Rodrigo parece mais animado ultimamente." "É o sucesso da viagem de negócios", Rodrigo respondeu rapidamente, evitando olhar para Valentina. "Correu tudo muito bem no Rio, muito." Diva assentiu, mas continuou observando os dois com uma expressão desconfiada. "Que bom. Dona Esperança ficaria feliz em saber que o senhor está se cuidando melhor." Depois que Diva saiu, Valentina e Rodrigo trocaram um olhar preocupado. "Acho que ela desconfia de alguma coisa", Valentina murmurou. "Diva sempre foi esperta demais para o próprio bem." Ele concordou. "Vamos ter que ser mais cuidadosos." Mas ser cuidadoso estava se tornando cada vez mais difícil. Alguns dias depois, Valentina estava no jardim organizando alguns documentos ao ar livre quando Lucas se aproximou. Ela havia notado que ele estava evitando conversar com ela desde que voltou da viagem, mantendo apenas a cordialidade necessária. "Valentina, posso falar com você?" ele perguntou, tirando o boné como sempre fazia. "Claro, Lucas. Senta aqui." Ele se acomodou na grama ao lado dela, mas manteve uma distância que antes não existia. "Queria te contar que vou sair do emprego." "O quê?"
ela exclamou, largando os papéis. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Lucas sorriu tristemente. Não aconteceu nada de ruim. É que estou com muita saudade da minha filha. Quero voltar para perto dela, tentar conseguir a guarda definitiva. Mas, Lucas, você estava indo tão bem aqui. Ela disse, genuinamente preocupada com ele. Sei que estava, e vou sentir falta de tudo isso, principalmente da sua amizade. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Mas percebi que tem algumas coisas que não são para ser, sabe? Valentina sentiu o coração apertar. Lucas, não precisa falar nada. Ele interrompeu gentilmente. Eu vejo como você olha para ele e como ele olha para você. Não sou cego, Valentina, e não sou homem de ficar onde não tenho lugar. Ele quem? Ela perguntou, fingindo não entender, mas o rosto corado a entregou. O senhor Rodrigo. Lucas disse simplesmente. Vocês acham que escondem bem, mas é óbvio que tem alguma coisa rolando entre vocês dois. Lucas, Ela começou, mas ele levantou a mão. Não precisa explicar nada. Só quero que saiba que não guardo mágoa. Você merece ser feliz. E se é com ele que você é feliz, então que seja. Ele se levantou, colocando o boné de volta. Vou avisar o senhor Rodrigo na semana que vem. Só queria falar com você primeiro. Naquela noite, Valentina contou para Rodrigo sobre a conversa com Lucas. Eles estavam na biblioteca, depois que todos já tinham ido dormir, compartilhando um momento íntimo que se tornara parte da rotina deles. Ele sabe sobre nós, ela disse, aninhada no peito dele no sofá grande. Eu imaginava. Rodrigo respondeu, passando os dedos pelos cabelos dela. Lucas não é bobo, e talvez seja melhor assim. Pelo menos uma pessoa a menos para nos preocuparmos. Ele ficou quieto por um momento antes de continuar. Valentina, tenho pensado muito sobre nós. E o que você pensa? Ela perguntou, levantando a cabeça para olhá-lo. Penso que não quero mais esconder isso. Não quero mais fingir que você é só minha secretária, quando você é muito mais que isso para mim. O coração dela disparou. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero assumir nosso relacionamento oficialmente. Quero que todo mundo saiba que você é minha namorada. A palavra namorada soou como música nos ouvidos dela. Tem certeza? Vai ser difícil para todo mundo aceitar. Tenho certeza absoluta. Ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Não me importo com o que vão pensar. Me importo com você, com nós, com o que estamos construindo juntos. Ele respirou fundo antes de fazer a pergunta que mudaria tudo. Valentina Ribeiro, você quer namorar comigo oficialmente? As lágrimas de felicidade começaram a rolar pelo rosto dela. Sim, Rodrigo. Claro que sim. Ele a beijou com toda a paixão que vinha guardando, e pela primeira vez desde que se conheceram, não tiveram que se preocupar com quem poderia vê-los ou o que poderiam pensar. Tem uma coisa que preciso te avisar, ele disse quando se separaram. Diva vai ser a pessoa mais difícil de convencer. Ela me protege como se fosse meu anjo da guarda e vai achar que você quer se aproveitar de mim. Valentina suspirou. Vamos ter que enfrentar isso juntos então. Juntos? Ele concordou, beijando a testa dela. A partir de agora, tudo que enfrentarmos vai ser juntos. Nenhum dos dois sabia que no dia seguinte, Diva faria Valentina passar pelo interrogatório mais difícil da sua vida. A manhã seguinte começou normal, com Valentina preparando o café e organizando a agenda de Rodrigo como sempre fazia. Mas havia algo diferente no ar, uma leveza que ela não conseguia esconder. Até mesmo o jeito como cantarolava enquanto trabalhava era mais alegre, e isso não passou despercebido por Diva.
Você está muito contente hoje. Diva comentou entrando na cozinha quando Valentina preparava o café da manhã. Aconteceu alguma coisa boa? O tom da pergunta não era casual e Valentina sentiu um arrepio na espinha. Estou bem, dona Diva. Por quê? Por nada específico. É que desde que vocês voltaram do Rio, tanto você quanto o Sr. Rodrigo estão diferentes. Diva se aproximou e Valentina sentiu como se estivesse sendo analisada por um detetive. Diferentes como? Perguntou, tentando manter a voz casual. Mais próximos, mais íntimos. A palavra saiu carregada de desaprovação. Espero que você não esteja se esquecendo do seu lugar nesta casa, menina. O comentário foi como um tapa na cara de Valentina. Meu lugar como assim? Diva cruzou os braços assumindo uma postura ameaçadora. Seu lugar é de funcionária secretária, nada mais que isso, e espero que não esteja fantasiando coisas que nunca vão acontecer. Valentina sentiu o sangue ferver, mas tentou manter a calma. Não sei do que a senhora está falando. Sei muito bem do que estou falando, Diva replicou, chegando mais perto. Vejo como você olha para ele, como fica toda derretida quando ele fala com você. Mas deixa eu te avisar uma coisa. O Sr. Rodrigo já sofreu demais nas mãos de mulheres interesseiras. Ele não pode se machucar de novo. Eu jamais machucaria o Rodrigo, Valentina disse, a voz tremendo de indignação. Jamais faria mal a ele. Diva riu amargamente. É o que todas dizem. A outra também dizia isso e olha no que deu. Quase destruiu o meu menino. Eu não sou a outra, Valentina respondeu firmemente. Não sou igual à ex-noiva dele. As palavras escaparam antes dela conseguir se controlar, e Diva arregalou os olhos. Ah, então ele já te contou sobre a Cecília? Que interessante. Ele não costuma falar da vida pessoal com funcionárias. Valentina percebeu que tinha se exposto demais, mas já era tarde para voltar atrás. Ele me contou porque confia em mim. Diva deu um passo para trás, observando Valentina com uma expressão que misturava choque e raiva. Meu Deus do céu! E vocês dois estão se envolvendo mesmo. Dona Diva! Valentina começou, mas a governanta levantou a mão pedindo silêncio. Não me venha com desculpas. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Diva começou a andar de um lado para o outro da cozinha, visivelmente agitada. Escuta bem o que vou te falar, menina, disse finalmente, parando na frente de Valentina. Você pode ter enganado ele com essa sua carinha de anjo, mas não me engana. Sei muito bem de onde você veio. Sei que não tem nada, que sua família é pobre. Acha mesmo que vai dar certo uma coisa dessas? O dinheiro não importa quando existe amor verdadeiro. Valentina respondeu, as lágrimas começando a se formar nos olhos. Amor? Diva riu sarcasticamente. Que amor, menina? Você é uma ilusão para ele, uma fantasia. Ele está vulnerável depois da morte da mãe, e você se aproveitou disso. Isso não é verdade, Valentina exclamou, não conseguindo mais se controlar. Eu amo o Rodrigo de verdade, e ele me ama também. Não tem nada de aproveitamento nisso. Diva balançou a cabeça como se estivesse vendo uma criança teimosa. Ai, minha filha, você ainda não entendeu nada, não é? Entendeu o quê? A voz de Rodrigo cortou o ar da cozinha como uma lâmina. Ele estava parado na porta com uma expressão que Valentina nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva controlada e proteção feroz. Rodrigo! Diva começou, mas ele levantou a mão e disse, não. O que fez Diva corar? Quero saber exatamente o que está acontecendo aqui. Ele entrou na cozinha e foi direto para o lado de Valentina, colocando a mão protetoramente nas costas dela. Diva, você estava interrogando a Valentina sobre o quê? A governanta engoliu em seco, percebendo que tinha ido longe demais. Senhor Rodrigo, eu só estava...
Estava o quê? Intimidando ela? Fazendo ela se sentir mal? A voz dele estava baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Diva recuar. Eu só me preocupo com o Senhor, Diva disse, tentando justificar sua atitude. Não quero que se machuque de novo como aconteceu com aquela mulher. Rodrigo suspirou profundamente, passando o braço ao redor da cintura de Valentina num gesto possessivo. Diva, você trabalha nesta casa há muitos anos, e eu respeito isso, mas precisa entender uma coisa. A Valentina não é a Cecília. Ela nunca seria capaz de me machucar como aquela mulher fez. Ele olhou diretamente nos olhos da governanta. E mais importante ainda, eu escolhi ela. Escolhi namorar com ela. E essa é uma decisão que não aceito que ninguém questione. O silêncio que se seguiu foi tenso. Diva olhava para os dois como se estivesse vendo fantasmas, processando o que acabara de ouvir. Namorar? Ela repetiu, a voz saindo fraca. Isso mesmo, Rodrigo confirmou. Valentina é minha namorada, oficialmente. Mas, senhor, Diva tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Não tem mais. É assim que as coisas são agora. E espero que você trate a Valentina com o respeito que ela merece, porque ela vai fazer parte desta família. A palavra família fez o coração de Valentina acelerar. Diva ficou em silêncio por alguns momentos, claramente lutando consigo mesma. Finalmente, ela suspirou e olhou para Valentina. Se é isso que o senhor Rodrigo quer, então vou respeitar. Mas havia uma frieza em sua voz que deixava claro que a batalha ainda não tinha terminado. É isso que eu quero, Rodrigo confirmou, beijando a têmpora de Valentina. E agora, Diva, gostaria que nos desse alguns minutos a sós. A governanta assentiu secamente e saiu da cozinha, mas não antes de lançar um último olhar de desaprovação para Valentina. Você está bem? Rodrigo perguntou assim que ficaram sozinhos, virando Valentina para encará-la. Ela te machucou? Valentina balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a rolar. Não fisicamente, mas as coisas que ela disse. Que coisas? Ele perguntou, secando as lágrimas com o polegar. Ela disse que você está vulnerável, que eu me aproveitei da situação, que sou interesseira como a sua ex. As palavras saíram entrecortadas pelos soluços. Rodrigo a puxou para um abraço apertado. Não acredita em nada do que ela falou, ouviu? Você não é interesseira, não se aproveitou de nada. Você é a pessoa mais pura e verdadeira que já conheci. Ele afastou o rosto dela para olhá-la nos olhos. E eu não estou vulnerável. Estou apaixonado. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Tem certeza? Ela perguntou, ainda insegura. Certeza absoluta, ele respondeu, beijando-a suavemente. E sabe como tenho certeza? Porque pela primeira vez em anos acordo feliz. Pela primeira vez desde a traição da Cecília, consegui confiar completamente em alguém. Isso não é vulnerabilidade, Valentina. Isso é amor. E foi numa manhã tranquila que Lucas cumpriu sua palavra e pediu demissão oficialmente. Senhor, Rodrigo, quero agradecer por tudo. Foi um privilégio trabalhar aqui, disse ele com a dignidade de sempre. Você sempre será bem-vindo nesta casa, Lucas. Rodrigo respondeu apertando a mão dele. E espero que dê tudo certo com sua filha. Lucas se despediu de Valentina com um abraço fraternal. Seja feliz. Ele sussurrou no ouvido dela. Você merece. Quando ele foi embora, Valentina sentiu como se um capítulo da sua vida estivesse se fechando para dar lugar a algo completamente novo.
Naquela noite, Rodrigo a levou para jantar fora pela primeira vez como casal oficial. Era um restaurante elegante com vista para a cidade, e ele havia reservado uma mesa especial. Tem alguma razão especial para esse jantar? Ela perguntou, deslumbrada com a vista. Tem, sim, ele disse, pegando a mão dela por cima da mesa. Quero fazer isso direito. Quero te cortejar como você merece, te dar todas as experiências que você nunca teve. Ele sorriu e o brilho nos olhos dele a fez derreter. Quero que nosso relacionamento seja especial desde o primeiro dia oficial. Quando voltaram para casa, Rodrigo a acompanhou até a porta do quarto dela como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada pela noite mais linda da minha vida, ela disse ainda radiante de felicidade. Foi só a primeira de muitas, ele prometeu, beijando-a ternamente. A partir daquele momento, eles não esconderam mais o relacionamento dentro de casa. Rodrigo a tratava como namorada na frente de todos, e embora a diva ainda mantivesse uma atitude fria, ela respeitava a decisão do patrão. O amor entre eles crescia a cada dia, sólido e verdadeiro, construído sobre uma base de confiança e admiração mútua. 6 meses depois, numa noite de lua cheia no jardim onde tudo começou, Rodrigo se ajoelhou diante de Valentina, com um anel na mão, pronto para fazer a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Valentina Ribeiro, ele disse, a voz embargada de emoção. Você quer casar comigo? O anel brilhava sob a luz da lua, mas nem todo o diamante do mundo conseguia competir com o brilho nos olhos dela quando sussurrou, sim, entre lágrimas de felicidade. Ali, no mesmo jardim onde Lucas havia se declarado, e onde ela tinha certeza de que nunca encontraria o amor verdadeiro, Valentina estava vivendo o momento mais mágico da sua vida. A notícia do noivado se espalhou rapidamente, e logo a família de Valentina estava a caminho de São Paulo para conhecer o genro e participar dos preparativos. Quando seus pais e a pequena Isadora chegaram à mansão, Rodrigo os recebeu com uma simplicidade que conquistou o coração de todos na primeira conversa. Senhor Antônio, ele disse para o pai de Valentina, um homem humilde de mãos calejadas pelo trabalho, a partir de hoje vocês são minha família também. Esta casa é casa de vocês. E não eram apenas palavras bonitas. Rodrigo comprou uma casa confortável na zona oeste de São Paulo para os pais de Valentina, matriculou Isadora numa escola particular excelente e ofereceu ao pai da noiva sociedade numa oficina mecânica que ele mesmo financiou. Por que está fazendo tudo isso por nós? A mãe de Valentina perguntou numa tarde emocionada ao ver como a vida da família havia mudado completamente. Porque a Valentina me deu a coisa mais preciosa do mundo, um amor verdadeiro. Rodrigo respondeu com sinceridade. É o mínimo que posso fazer pela família da mulher que amo. O casamento foi celebrado na igreja do bairro onde Valentina cresceu em Diamantina, exatamente como ela sempre sonhara. Diva, que inicialmente resistiu ao relacionamento, acabou se rendendo ao amor verdadeiro que via entre os dois. No dia do casamento, ela abraçou Valentina com lágrimas nos olhos e sussurrou: Perdoa, esta velha teimosa. Você realmente fez meu menino feliz. Valentina segurou as mãos enrugadas da governanta com todo o carinho do mundo. Dona Diva, a senhora sempre cuidou dele com tanto amor. Eu entendo por que ficou preocupada. Agora vamos cuidar dele juntas, está bem? As duas mulheres se abraçaram, finalmente em paz, unidas pelo amor que ambas sentiam por Rodrigo. Rodrigo fez questão de que tudo fosse perfeito, mas respeitando a simplicidade que ela queria. A cidade inteira compareceu para ver a menina humilde que havia conquistado o coração de um dos homens mais ricos do país. Eu te amo, ele disse no altar, segurando as mãos trêmulas dela.
e prometo que vou te amar para sempre. As lágrimas rolavam pelo rosto de Valentina quando ela repetiu os votos, sabendo que aquelas palavras eram verdadeiras, como tudo o que já haviam vivido juntos. A lua de mel foi na Toscana, onde passaram 2 semanas descobrindo vinícolas e pequenas cidades, vivendo como um casal comum apaixonado. Foi lá que começaram a sonhar em voz alta com os filhos que queriam ter, com a família que iriam construir juntos. Com os anos, Valentina fez a faculdade de pedagogia que Rodrigo tanto apoiou e juntos criaram um instituto educacional para crianças carentes, realizando o sonho dela de ajudar quem mais precisava. Ela trabalhava diretamente com as crianças, enquanto ele cuidava da parte administrativa, e foi a parceria mais perfeita que já existiu. Depois de algum tempo, Valentina finalmente engravidou. O dia em que ela contou a notícia para Rodrigo foi um dos mais emocionantes de suas vidas. "Você vai ser papai", ela disse, mostrando o exame. E ele a rodou pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo de tanta felicidade. A gravidez foi tranquila, cercada de cuidados e muito amor. Rodrigo não conseguia tirar as mãos da barriga crescente da esposa, conversando com o bebê todas as noites antes de dormir. "Você vai ser muito amado, pequeno", ele sussurrava. "Vai ter tudo. Vai ter uma família unida e feliz." Lara nasceu numa manhã de primavera, pequenininha e perfeita, com os olhos da mãe e o temperamento calmo do pai. Quando Rodrigo a segurou nos braços pela primeira vez, chorou como nunca havia chorado na vida. "Ela é igual a você", ele disse para Valentina, beijando a testa suada da esposa. "Linda e perfeita." 2 anos depois, veio João, um menino esperto e arteiro, que trouxe ainda mais alegria para a casa, que um dia foi silenciosa demais. A família estava completa, e a mansão que Dona Esperança havia sonhado ver cheia de risos de crianças finalmente realizava esse sonho. Foi numa tarde de domingo, quando as crianças brincavam no jardim e Valentina preparava o almoço cantarolando, que Rodrigo encontrou uma carta no criado mudo que havia sido de sua mãe. Era uma carta endereçada a ele, com a letra trêmula mais reconhecível de Dona Esperança. "Meu filho querido", dizia a carta, "se você está lendo isso, significa que já se foi o tempo suficiente para você descobrir o que eu sempre soube. Valentina seria a esposa perfeita para você. Desde o primeiro dia que a vi ajudando uma estranha na rodoviária, soube que ela tinha o coração que você precisava para ser feliz novamente." As lágrimas embaçaram os olhos de Rodrigo enquanto continuava lendo. "Não foi coincidência eu estar naquela rodoviária naquele dia, meu filho. Eu estava indo levar a prima Francisca. Você lembra dela, porque ela tem pavor de avião e queria voltar de ônibus para o interior. Você sabe como ela é, teimosa, assustada e ainda por cima quase cega. Eu não ia deixar que fosse sozinha, mas no fundo eu sentia que não era só isso. Eu estava indo atrás de um milagre e Deus me mandou a Valentina. Ela não apenas salvou minha vida naquele dia, ela salvou a sua também, mesmo você não sabendo ainda. Cuide bem dela, Rodrigo. Ame-a como ela merece ser amada. E seja feliz, porque vocês dois merecem toda a felicidade do mundo. Com amor eterno, mamãe." Rodrigo chamou Valentina, que veio correndo preocupada ao vê-lo chorando. Quando ele mostrou a carta, ela também não conseguiu conter as lágrimas. "Ela sabia", Valentina sussurrou. "Desde o começo, ela sabia que éramos um para o outro." "E tinha razão", Rodrigo disse, puxando a esposa para um abraço apertado. "Você realmente salvou minha vida, Valentina. Me ensinou a amar de novo, me deu uma família, me fez o homem mais feliz do mundo." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles se sentaram no jardim onde tudo começou.
olhando as estrelas e lembrando do caminho que percorreram juntos. Se alguém me dissesse que ajudar uma senhora na rodoviária mudaria minha vida inteira, eu jamais acreditaria, Valentina disse aninhada no peito do marido. Eu acreditaria, Rodrigo respondeu beijando o topo da cabeça dela, porque o amor verdadeiro tem dessas coisas. Ele aparece quando a gente menos espera, na forma mais simples, e muda tudo para sempre. E assim, sob o mesmo céu estrelado que os viu se apaixonar, Rodrigo e Valentina continuaram escrevendo sua história de amor. Uma história que começou com um gesto de bondade e se tornou a prova de que, quando o amor é verdadeiro, nem as diferenças sociais, nem os medos do passado, nem os obstáculos do presente conseguem impedir que duas pessoas sejam felizes para sempre. A casa que um dia foi silenciosa agora ecoava com risos de crianças, conversas animadas na cozinha e o som constante do amor em cada canto. Dona Esperança teria ficado emocionada ao ver seu filho finalmente completo, vivendo a vida plena que ela sempre sonhou para ele. E Valentina, a menina simples do interior, que quase voltou para casa de mãos vazias, agora era a rainha daquele castelo, não por causa do dinheiro ou do luxo, mas porque havia conquistado o bem mais precioso de todos, um amor verdadeiro, puro e eterno. Obrigada por acompanhar esta história emocionante. Se ela tocou o seu coração, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e compartilhe com alguém que também acredita no poder transformador do amor verdadeiro. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.